Fala, torcedor do Palmeiras, muito boa noite. Vamos para mais um vídeo aqui no canal, trazendo aí informação, atualização do Palmeiras. O Verdão que agora focado aí no Campeonato Brasileiro, vai jogar com o Flamengo no domingo. Depois eu corte aqui para vocês da Gazeta Esportiva, também da Placar TV. Já quero aqui deixar créditos aos canais oficiais aqui abaixo no link da descrição. Deixe também sua opinião. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. E aí? Não tem reposição. O problema é esse. Não tem reposição. Assim, você pode até perder um excelente jogador mesmo. Você pode até criar uma nova forma de jogar sem o Estevão, que vai ser o que o Abel vai fazer, mas é evidente que não há nenhum jogador com as características do Estevão, junto com a qualidade que ele tem, para colocar no time hoje, né? Pegando o atual elenco do Palmeiras, o que vai acontecer? O que eu imagino que vai acontecer? Digamos que o Palmeiras hoje tenha o Estevão, né? Como tem, vai ter até o Mundial. Quando o Estevão for embora, quem que foi contratado com rótulo de titular para ser um cara que resolva também a situação lá na frente? O Paulinho. Ah, mas o Paulinho não joga como o Estevão. Óbvio que não. O André Bocelli sabe que o Paulinho não joga como o Estevão. Então o Abel, que já vem criando esse Palmeiras ao longo desses últimos meses, ele está sabendo disso. Com certeza na cabeça dele já há um plano, já há formatos distintos pensando na ausência do Estevão. Com o Paulinho entrando em forma nesses próximos tempos, ele vai jogar com o Vitor Roque na frente e vai fortalecer o meio-campo com o Maurício ou com o Felipe Anderson, com o Veiga voltando de repente, né? O Facundo que pode fazer uma fumaça. Hoje também não dá pra abrir mão do Flaco, hein? Mas... Ele fica falando assim, põe esse, põe aquele, mas olha o que eu tô falando pra você, Mas Alex. eu acho que o Flaco é mais útil quando ele entra durante o jogo. Mas vamos quando ele ver, entra, ele faz uma diferença. Porque é um jogador de área, eu creio que o Vitor Roque pode até jogar ali numa beirada, entrando pra dentro, ou jogar com dois ali, e o Paulinho vindo de trás. Tem tantas opções pode hoje, ser, o Abel. Assim, de repente ele pode até pensar no Vitor Roque mais móvel, com o Flaco mais centralizado, referência, e o Paulinho também correndo bastante. E aí tem o Maurício, por exemplo, no meio, que é um cara que hoje, na minha opinião, pelo que vem mostrando ao longo desse ano, apesar da contusão que ele teve no ombro, o Maurício é o titular para mim dessa função aí de meia, o famoso 10. O Veiga tá fora, o Felipe Anderson se machuca muito, e o Maurício tem aproveitado as oportunidades, ontem jogou bem. Então eu imagino que um ataque com Maurício, Vitor Roque, Paulinho e Flaco Lopes pode funcionar. E ele vai ter as alternativas que hoje ele já tem no banco, com o Facundo, com o próprio Felipe, com o próprio Veiga, com os meninos que tem entrado muito bem, o Luigi, né? Enfim, sim. O Palmeiras tem tem um uma elenco muito legal. variedade. Agora perde muito com a saída, sem dúvida. Esse menino, Estevão, eu torço muito por ele, viu? A pena que ele vai para um Chelsea. Porque o time do Chelsea não é tudo isso. Ele tinha que ir pra também, Espanha, né, cara? Espanha. É tão bom que chega lá ele pode fazer uma fumaça também. Agora, o Estevão, né, que tá indo embora, dos números do Estevão, daqui a pouco já encerra, né, a participação dele, agora em junho já. E ele vem numa evolução muito grande. Vou deixar Não, pode falar, cara. o Alex finalizar, mas o Estevão vem numa evolução muito grande. E é um dos jogadores que, sem dúvida nenhuma, quando ele pega a bola, ele parte pro mano a mano. Melhor que o Hendrick já? É outro tipo de jogador, Michele. Tá. O Hendrick é um jogador mais de área. Tá. O Estevão não. O Estevão é um jogador que pega a bola, é um jogador de beirada, cai pra dentro. Tem mais qualidade técnica. Ele dribla mais. Tem mais qualidade técnica do que o Hendrick. Mas, sem dúvida nenhuma, um completa o outro, como você mesmo ia mencionar. Mas eu vejo essa evolução muito boa na carreira do Estevão. O Estevão é uma joia que vai embora muito cedo, não tem como segurar, tá pelos valores, né, da negociação. São números muito bons, né? Apesar dele não ter feito nenhum gol em clássico, né? O que isso mexe um pouquinho com a rivalidade das torcidas, né? O palmeirense estava esperando ele marcar um gol num clássico, ele disputou 12 ou 13 clássicos contra rivais e não marcou nenhum gol, mas não precisou fazer isso para mostrar todo o talento, toda a qualidade, e vai fazer muita falta ao time do Palmeiras, vai deixar muita saudade. E eu tenho certeza de que, jogando na Europa, ganhando um pouco de massa muscular, aquela inteligência que ele tem, junto com a parte tática que ele vai se aperfeiçoar ainda mais jogando lá. Eu acho que ele tende a ser um dos grandes destaques do futebol brasileiro e, quiçá, mundial. Estou pensando até na seleção brasileira, que ele já é convocado, que jogando lá, tendo sequência, ganhando corpo, ganhando prestígio, ele pode virar aí um Vinícius Júnior da vida em relação à marca, sabe? O mais importante de tudo isso, Alex, é ele não se perder. Exato, claro. Eu já vi umas coisas do Hendrick, que parece que já acabou se perdendo lá. Ele tem cabeça boa.
Mas esse menino, a família é boa. A família é boa e vai segurar ele nos momentos importantes. Aço de domingo, 4 horas da tarde, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras tem um probleminha aí para essa partida, né? O Richard Rios tomou o cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro, lá em Bragança. Tá suspenso, não atua, então, diante do Flamengo. Vamos ver como que o Abel Ferreira vai armar esse time. São muitas as opções ali para o setor. Tem Lucas Evangelista, tem o Martínez, Emi Martínez também, Aníbal Moreno, enfim, várias as opções aí para o técnico português escalar esse meio-campo defensivo do Palmeiras para esse jogo contra o Flamengo. Em relação ao Rafael Veiga, tá recuperado de uma lombalgia, não atuou ontem, né, contra o Ceará, ficou fora, tá recuperado, pode ser que pinte aí entre os relacionados para esse jogo contra o Flamengo. E o Felipe Anderson, que foi substituído ontem no 11º minuto de jogo, né, a gente mostrou na reportagem para vocês, tá com uma lesão na coxa direita, um edema, então deve ficar fora, também deve ficar fora dessa partida diante do Flamengo, mas não é preocupação para o Mundial de Clubes, não. Tá entregue lá ao departamento médico do Palmeiras para essa partida contra o Flamengo, como eu disse, vai ficar fora, deve ficar fora, mas para o Mundial vai ser peça importante do Abel Ferreira. Vamos fechar, vou falar aqui, pode falar então das Então, é um jogo de 6 pontos. É um jogo de 6 pontos, até porque o Flamengo está com 18 pontos, o Palmeiras 22 pontos. Se o Palmeiras ganha, deslancha. Abre 7. Deslancha e fica difícil. E eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Então, fica difícil agora. O Flamengo precisa entrar com muita determinação. O Palmeiras jogando em casa, né, cara? É difícil. Jogando em casa e eu acho que apesar do Flamengo hoje ser o vice-líder, o Palmeiras está demonstrando muito mais equilíbrio dentro de campo em cada jogo do que o Flamengo que está oscilando. O Flamengo faz jogos maravilhosos, mete 6 no Juventude, mas tem jogo que não consegue fazer um gol em casa. Empatou com o Botafogo, empatou com o outro lá 0x0. Não está constante. Não está constante. Tá e nesse jogo em que a constância é importante, se o Palmeiras caprichar um pouquinho mais nas finalizações... Ganhar por 1x0 é 10x0. Se o Palmeiras caprichar um pouquinho mais na arte de fazer gols... Jogo grande, né? Jogo grande. Tudo pode acontecer. E vai ser 2x1 pro Palmeiras. Começamos com o... tem que botar a Raíza, cara. Tira eu. Aí não, aí tá ótimo, perfeito. O Everton versus Rossi. Sormani. Rossi. Quesada. O Everton. Você, Isa. O Everton também. Raíssa, você. Olha só, vamos lá. A gente tem que diferenciar aqui. Momento ou história. História, o Everton é mais goleiro, na minha opinião. Mas o momento do Rossi é muito Concordo com ela, por isso hein? que eu votei no Rossi. O momento do Rossi é muito bom. O momento do Rossi é muito melhor que o momento do Everton. Rossi é espetacular. Muito melhor, eu não sei, porque o Everton também não tem tomado gols, né? A defesa é boa, né? De fato, é uma comparação difícil, porque são 2 grandes goleiros. A do Flamengo, a defesa é boa pra caramba. Mas eu vou no conjunto, mas eu acho super escolhível o Rossi aqui, tá? Tá com mas eu o vou momento- pelo conjunto da obra, eu vou no Everton. Tá, mas a gente não tá votando o conjunto da obra. É o jogo, Não, votando não. no jogo. O conjunto da obra que eu tô dizendo, momento É o momento. e história. O momento, o Rossi hoje tá Mas melhor. eu estou colocando as duas... momento e história, eu tô juntando pra escolher o Everton. A história tá sendo meu critério de desempate, porque eu também acho que o Everton tá num bom momento. E sou eu que vou ter que dar o desempate? Sim. Bem euzinho. Aí, quanto você me paga pra eu votar no Rossi? Vai dormir, Flavinho. Olha só, você tem que pensar o seguinte: os últimos jogos do Flamengo, o Rossi salvou e salvou muito. O Flamengo não perdeu porque entrar o Córdoba lá por causa do Rossi. O Rossi salvou contra o Botafogo também. O Flamengo não perdeu por conta do Rossi. Vários jogos que o Rossi tá salvando o Flamengo até de perder, tá? E o Everton, ele nem suja o uniforme. A bola não chega. A bola não chega. Não, ele tem feito algumas defesas aí, gente. Tem feito. Olha, eu vou votar. Enfim. Vai. Eu vou votar com o coração. O coração. Já sei. Posso. O Everton foi goleiro da Portuguesa. Isso. Ele jogou na Barcelusa, viu, Raíssa? Mas como ele saiu, essa desgraça, eu voto no Rossi, então. Pronto. Nossa, que surpresa. Nossa! Eu não imaginei qual fosse o voto dele. Fiquei em dúvida. Vamos lá, lateral direito. Olha a vamos alegria lá. da Raíssa. Vamos lá, lateral direito. Temos aí o Giai e o Varela. É o Varela que vai pro jogo, né, Raíssa? É o Varela que o Wesley tá suspenso, isso mesmo. Tá, começa você, Isa, seu voto. Deixa eu pensar aqui. Não precisa pensar muito, ainda nem eu vou pensar muito. O Giai que tá jogando de zagueiro, né? Eu acho que será que eu vou ser muito clubista?
Não. Imagina. É momento, né? Momento eu vou colocar o Giai. Momento. Giai pra Isa. Quesada. Ela vai votar no time inteiro do Palmeiras. Não vou votar no time. Eu acho que não. Ô, Raíssa, ele tomou um soco no olho ali, o Varela? Do gesto até hoje, nunca mais citrizou aquilo lá. Passado, coitado, tomou e continuou e evoluiu, hein? Vamos, Quesada. Giai ou Varela? São dois gringos, né? Eu iria de Wesley na lata, né? Sim, eu também iria de Wesley. Na lata. Wesley, eu gosto muito do Wesley. Tá? Vai ser convocado aí pelo Ancelotti. Eu vou de Giai aí. Giai. Sormani. Giai também. Raíssa, você? Pô, o Varela, no último jogo, deu uma assistência e fez um gol. Deu uma belíssima assistência, cruzamento. Hoje em dia, lateral não sabe cruzar. A maioria dos laterais não sabem cruzar. Eu fico espantada com isso. É verdade. Deu um cruzamento perfeito, fez um gol. Jogador de seleção uruguaia. Momento dele jogando na lateral direita. Precisou dele na lateral esquerda. Joga bem. E por isso eu vou votar no Giai. Ela vai votar no Varela? Então, pera um pouquinho. Não, pera um pouquinho. Ela votou no Varela. Foi. Toda essa argumentação dela me fez mudar de ideia. Não, mas não pode mudar. Mudei. Varela. Claro que eu posso, não foi definido ainda. Então tem 2 Varela e um Giai. Olha que vira casaca. Esse Sormani tá facinho hoje. Eu vou votar no Giai. Eu tenho visto mais tanto porque o Giai... Então não pode. Se você tá vendo mais um jogador do que o outro... Não. Você falou sabe isso. por quê, Sormani? Porque o Giai é titular do Palmeiras e o Varela é reserva. É verdade. Então já mudei de novo, viu, Raíssa? Giai, vamos lá. Zagueiros, ganhou o Giai. Então, a sua argumentação quase mudou o voto do Sormani. Raíssa, vamos lá. Zagueiros, temos ali Gustavo Gomes e Léo Ortiz. Você começa, Raíssa, você começa aí no Rio de Janeiro. É poupa-tempo, né? Momento é poupa-tempo. Léo Ortiz é hoje o melhor zagueiro do futebol brasileiro. O Gustavo Gomes tem toda a história dele, momentos absurdos com a camisa do Palmeiras também, mas hoje o momento é do Léo Ortiz, não tem como. Voto do Léo Ortiz. Quesada, você agora. A carreira do Gomes é uma carreira mais ampla, mais destacada. Mas eu fico com o Léo Ortiz. Inclusive, o Léo Pereira também tá aí nessa daí, né? Eu vou ficar com os dois, Léo, já vou até antecipar. Ortiz e Ortiz, 2 votos. Sormani. Ortiz, eu já gosto, inclusive, de seleção brasileira. Ortiz, 3 votos. O outro lá é da seleção do Paraguai. Léo e Léo. Isa, o seu voto é um voto importante sempre, mas o Ortiz acho que já ganhou. Não, mas eu também voltaria no Léo Ortiz. Votaria nele? Hoje. Sim, porque assim, pra mim o Gomes é o maior estrangeiro da história do Palmeiras. Também acho. Mas, no momento, o Léo Ortiz tá melhor. Muito bem, tá vendo? Olha não tô só. sendo clubista aqui, entendeu? Vamos lá. Você não, mas tem gente aqui que tá clubista, entendeu? Vamos ver. A Raíssa que agora votou em todos do Flamengo, mas vamos lá. Vamos ver. Quarto zagueiro agora, na tela, por favor. Vamos lá, colocando os dois para formarem a dupla de zaga. Murilo de um lado, Léo Pereira de outro. Já sei o voto, sei o voto da Raíssa. Raíssa começa, vai, pronto. Não, começa o Quesada agora. Ela vai vir comigo, quer ver? Duvido que não venha, quer ver? Léo Pereira. Léo Pereira, eu gosto muito dessa dupla. Sormani, você. Léo Pereira também. Isa. Léo and Léo. Eu vou votar no Léo Pereira porque o Murilo acabou de voltar de lesão. Foi muito importante, fez 2 gols de cabeça. Inclusive, ele é uma dúvida que eu tive na hora de mandar a escalação do Palmeiras, porque pode ser que seja o Bruno Fux, a dupla de zaga com o Gomes. Mas, mais uma vez, considerando o momento, eu vou de Léo Pereira. Aí você vota no Léo ou no Pereira? Olha, eu vou de Léo Pereira, mas quero abrir um parêntese aqui, tá? O Léo vem dando uns vacilos aí nos últimos jogos, fez uns pênaltizinhos bobos, né? Deu uns moles ali atrás. Mas é porque fica tranquila, o Kaká e o Félix Torres também estão fazendo isso, Zé. Não, pera um pouquinho. Essa explanação, essa argumentação me fez mudar o voto. Você vota no Murilo agora. Eu vou votar no Murilo. Eu gosto muito do Murilo, tá? Eu acho que dá pra você mudar ainda. Não, eu acho que se fosse fez pelo... Fez 2 gols, eu acho que fosse pelo fez pênalti, foi expulso. Se pelo histórico, vacilão. Eu gosto mais do Murilo como jogador. Mas como ele acabou de voltar de lesão, tem jogado menos jogos... Quantos gols ele fez? A gente já tá falando de momento? Mas quantos gols ele fez? 2 gols. Olha, fez 2, voltou.
Fez 2 gols, e a zagueira fez 2 gols, Flavinho. O que está acontecendo com o Sormani? Nunca suscetível a nada? Ele tá mudando toda hora. Ele Eu já tô- mudou eu- Tá eu tô mudando, né? Murilo. Toda hora tá mudando. Tá muito. Vou botar o Murilo. Sim, não dá não, meu irmão. Qual é que é, pô? Murilo, Sormani. Murilo. Mas ganhou lá o Pereira do mesmo jeito. Ah, porque a Isa vacilou. Porque a Isa vacilou. Então, agora vocês Estou estão analisando. Porque você combinadinhos, pô. vacilou. Estou analisando aqui com a jornalista isenta. Lateral esquerdo, começa você, Isa. Vai, vamos lá. Piquerez ou Alexandro? Lembrando que Alexandro foi convocado, né? Foi convocado? Tá na pré-lista. Alexandro convocado pelo Ancelotti, que nem lembrou do Piquerez. Nem lembrou, né? Que loucura. Não sei, tudo bem. Porque... Mas ele é uruguaio. Eu sei. Talvez tenha sido esse o motivo, mas... Agora eu vou reservar o meu voto clubista aqui, porque o Piquerez é um jogador que faz muita diferença quando tá jogando. Piquerez O Vanderlan pra não Isa. consegue manter o mesmo nível do Piquerez, então... Raíssa, pra você, Piquerez ou Alexandro? Alexandro. Eu acho uma disputa boa, tá? Bem interessante essa disputa, mas acho que o Alexandro chegou no Flamengo tomando conta da posição. É um dos melhores jogadores do Flamengo, inclusive. Ele é um jogador que há muito tempo eu não via ele jogando dessa maneira. Ele vai à frente, ele tem feito até gols. Fez um gol no Corinthians, por exemplo. Recentemente também fez um gol numa jogadaça. Tem ajudado muito defensivamente. E tem subido, tem feito aquelas ultrapassagens que a gente via do Alexandro há, sei lá, 10, 15 anos atrás. Então hoje eu vou no Alexandro. Quesada. Um voto pro Piquerez, um voto pro Alexandro. Eu quero saber em quem do Palmeiras a Raíssa vai. Eu também. Eu tô aqui, quero ver quando chegar Estevão. Vai chegar o momento, vai chegar o momento. Eu quero ver. O Alexandre tá muito bem no Flamengo, realmente. Não sei se é pra seleção, tá? Não sei, vamos esperar. Mas eu vou ficar com o Piquerez. Piquerez, 2 votos. Sormani. Piquerez. Sormani, não mude de voto. Depois, porque os dados... você já deu seu voto? Já, né? Já, Piquerez. A Isa já deu o voto dela, a Raíssa também já deu o voto dela. Seu voto é soberano, Sormani. Tá você Alexandre. na urna. Alexandro. O cara jogou na Juve um tempão, Copa do Mundo, voltou. Mas não vale histórico. Não agora vale tá valendo histórico. Não, mas eu É. posso. Mas Me isso dá- é bom, É uma licença poética. Olha lá. É uma licença poética. Ele tá jogando muito. Mas tá jogando. Raíssa, fala pra Isa. Fala pra Eu ela. sei que ele tá jogando muito, eu sei. Jogando demais. Ver o Alexandro jogar, ele tem classe, não perde Prazeroso. duelo, ajuda ofensivamente, vai estar fazendo até gol. Sobrou pra mim de novo. Olha, eu vou dizer pra você. Eu vou votar no Alexandro. Jogador de seleção brasileira, Sormani. Veste amarelinha. É lógico. Pentacampeão do mundo, Lógico. entendeu? Que é isso, bicho. Alexandro. E não foi nem por causa da Estão Raíssa. com esqueminha, viu? Os dois estão com esqueminha com a tô Raíssa, né? reparando. Deu Vamos pra lá, perceber, agora né? a volância. E vamos acelerar agora. A volância, bora. Se você falar, Volância. sai do programa. Martínez contra Everton Araújo. Everton Araújo com 2 T's mesmo? Só por causa desses 2 T's eu já vou votar no Emiliano Martins. Vote você, Sormani. Martínez, Quesada. Ô, Raíssa, aí seria o Pulgar, né? Seria Pulgar ou Martínez, né? Isso. Mas tá Eu lesionado, votaria no não Pulgar, joga. tá? Eu acho que o Eric Pulgar. O Eric Pulgar é um cara Mas esse que. moleque é bom jogador? Não, sim, mas o dono da posição é o Pulgar, né? O Eric Pulgar, né? Gosta de ser chamado de Eric. Então, Sormani e Martínez. Mas nessa Quesada. disputa aí eu vou de Emiliano Martínez. Nessa eu vou de Martínez. Aí é uma dúvida também, tá? Porque pode ser que entre o Aníbal Moreno, mas eu vou de Emiliano Martins. A gente não tem certeza, Martínez. entendeu? E você, Raíssa? Aí, Martínez já- ou Everton Araújo? Sai O do garoto UOL, Everton. detonando a gente. Olha, o Everton Araújo Ih, lá começou muito Lá bem vem. sua trajetória no Flamengo. No ano passado, inclusive, nas finais da Copa do Brasil, jogou muito. Mas esse ano não mostrou muita coisa. O Felipe Luiz até falou que ele é um jogador confiável e etc. Mas é um jogador que, inclusive, irrita um pouco a torcida quando é escalado como titular. Dito isso, eu vou no Emiliano Martínez. Nossa! Aleluia! 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 Barbaridade. Vamos lá pro próximo agora. Deu Martínez. Acabou a então. cota, hein? Aí Acabou a não. cota, Acabou a cota. Lucas Evangelista Esse e não tem Gerson. nem dúvida, né? Aí João Guilherme diria isso, né? João Guilherme falaria. Pouco Esse não tempo, tem nem né? dúvida. Vai, muda. Vai. Gerson, Com uma palavra, seu voto. O Rios tá suspenso, tá? Rios Vai tá lembrar suspenso. isso, Mas porque também diz que ele Eu tá... também, eu acho que ele perderia. Não, só tô dizendo. Mas a disputa seria mais
Aqui também não. Ali é unanimidade, né, Gerson? Aí também não é necessário. Mas eu gosto muito do... É unanimidade, mas gosto muito, muito, muito do Maurício. Eu Maurício também tem gosto de um monte de gente que não joga bola Aqui não bem. dá também, Arrascaeta. Eu adoro o Sormani e se botar o Sormani ali, ele vai perder. Arrascaeta. Aí não precisa nem... Então temos Martins, Gerson e Arrasca. Aí Facundo, Torres e Michael. Eu vou de Facundo Torres, já tô dizendo aqui. Facundo porque Torres ele tem aí. sido um dos jogadores mais constantes desse Palmeiras. Facundo também. Taticamente, ele é muito importante, então eu vou no Facundo. E pra você, Raíssa, Michael ou Facundo Torres? Facundo Torres joga todos os jogos do Palmeiras, viu? Todos. Cara, joga todos e joga bem, né? É um jogador interessantíssimo, acho que tem muito para evoluir ainda aqui no futebol brasileiro. A fase do Michael não é boa, aliás, desde que ele voltou, ele não conseguiu engrenar no Flamengo, tem a possibilidade até de sair na próxima janela de transferências. Facundo Torres. Ih, tá com febre. Alguém na casa da Raíssa leva um termômetro, porque ela deu 2 votos pro Palmeiras. Todo Facundo, né, Quesada? Todo mundo foi Facundo. Eu gosto do Michael, cara. Eu gosto do Mas ele Michael tá também. jogando nada. A Tanto que o Flamengo pode vender ele agora lá pro mundo árabe. Mas eu gosto, eu achei ele um bom jogador. Um jogador Mas eu vou de Torres também, Facundo. E ele tá com uma barba, né, Torres. Raíssa? A barba do Michael tá parecendo um Matusalém, não é? Tá, com aquela barbinha lá. Ele gosta lá Tá do mundo parecendo árabe. um Ele até Nem tá feio aprendendo ele tá árabe. resolvendo, né, ô Raíssa? Nem feio feio ele tá resolvendo. coitado. Vai Ele que parece um resolve emoji, contra dá o uma Palmeiras. Mas... Vamos lá, pro próximo, então, Estevão e Luiz Araújo. Aí também há necessidade. Eu acho que Não, né? Estevão O Luiz na lata, Araújo né? tá bem, tá, no Flamengo, mas mas... O Estevão é melhor que ele. Estevão é o Estevão, mais pra que ele. mim. Raíssa, você votaria no Estevão ou no Luiz Araújo? Curiosamente, se a gente pegar, sei lá, uma temporada passada, retrasada, 3 temporadas atrás, a gente fazia esses caras, né? A defesa do Palmeiras ganhava sem discussão e o ataque do Flamengo ganhava sem discussão. Hoje já tá um pouquinho Mudou diferente pouquinho. isso, né? O ataque do Flamengo não tá legal realmente. Dito Os isto, Luiz pontas Araújo. não estão numa boa fase. O Luiz Araújo até vem num momento interessante. É um bom jogador, é um dos pontas que tem jogado melhor. Mas eu vou de Estevão, não tem como, gente. Estevão, acho que todo mundo aqui também. E pra fechar, né? São 4 americanos. Pra fechar agora, o Vitor Nhoque, provavelmente, né? 6-4 deu aí, é isso? Eu tô com a lista aqui, já vou dar já. Vitor Nhoque e Bruno Henrique. Bruno Henrique. Sormani. Bruno Henrique. Disparado. Isa. Eu vou de Vitor Roque. Eu também vou de Vitor Roque. Quesada. Tem 2 votos aqui do Vitor Roque. O certo seria Pedro e Vitor Roque, mas que não dá pra... Pedro não vai jogar. O Pedro não tá aí, né? Pedro não vai jogar, ou Raíssa? Pedro deve começar no banco. Tá. Então aí... Aí seria Pedro, tá? Seria Pedro fácil. também. É que não faz a pressão, entendeu? Gente, o Bruno Henrique faz gol toda hora. Mas Ele joga em todas as posições do ataque, cabeceia, arremata bem, não dá pra comparar ele com o Vitor Roque. Como é Bruno Mas Henrique... ele não tá no seu melhor momento, né? No seu melhor momento, já esteve melhor. Ele tá entrando Bruno de vez em Henrique já quando. esteve melhor. Tá jogando bem, a Raíssa vai falar aí, ó. Bom, por enquanto tem 2 Não, votos. se fosse Vitor Roque e Bruno Henrique. E você? Se fosse Vitor Roque e Pedro, eu votaria no Pedro. Mas não é. Como é Vitor Roque e Bruno Henrique, eu voto no Bruno Henrique. Então, 2 Bruno Henrique e 2 Vitor Roque. E você, Quem vai Raíssa? decidir? Adivinha quem Quem vai decidir? Já vou botar aqui. Cara, também. que responsabilidade, né? Porque olha total. só, há uns 2 jogos eu questionei o Felipe Luiz, inclusive, pela insistência no Bruno Henrique de centroavante, que não vem jogando bem como centroavante. O Felipe Luiz, inclusive, ficou um pouco incomodado, tentou me dar uma resposta atravessada ali. Mas eu falei pra ele, olha, o Bruno Henrique não tá bem de centroavante. Ele falou, não, o Bruno Henrique tá impecável, incrível. Ele vai lá, faz a pressão, aquela coisa. Eu, na verdade, não gosto do Bruno Henrique jogando de centroavante, tá? Eu prefiro o Bruno Henrique jogando como segundo atacante, um cara que tem muita velocidade. Ele consegue subir ali nas costas do lateral, cabeceia muito bem assim, dessa forma, no segundo pau ali. Mas também o Vitor Roque, vamos lá. Fez um golzinho aqui, 2 golzinhos, né? Tá ainda se encontrando, tá ainda buscando ali se adaptar. A camisa do Palmeiras é uma camisa muito pesada também, toda a pressão pelo valor que custou o Vitor Roque. Dito isso, dessa vez... Bruno Henrique. Eu vou de Bruno Henrique. Enrolou. Raíssa, você é ótima. Olha aqui, esse é o nosso time. Não, tá faltando ali, ó. Ah, tem técnico. O Abel não estará, tá? Só pra deixar claro que ele tá suspenso.
Claro. João Martins. João Não, mas Martins ele- e Felipe Luiz. Não, mas o Abel é o técnico. O Abel é o técnico. Não é. Se ele não tá dirigindo, não é o Mas Abel. pode colocar o João Martins, todo mundo, eu vou votar na comissão técnica do Palmeiras, seja quem for. Aí, muito bem. Pode votar. Abel ou Felipe Não, Luiz? Abel, pô, Abel. Abel, Quesada. Olha, se fosse o João Martins, Você ia votar no Abel. eu ia votar no João Martins. Mas como é o Abel? Eu vou votar no Abel. Isa é Abel, não precisa nem falar. Raíssa, você, Abel ou Felipe Luiz? O Felipe Luiz é um treinador muito promissor, né? Um treinador muito interessante, mas o Abel tá super consolidado. O que ele faz no Palmeiras, temporada após temporada, é incrível. Não tem jeito, é. Hoje eu vou de Abel Ferreira. Temos então Giai, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Então temos 3 do Flamengo, certo? Na defesa. Na defesa, além do goleiro. Flamenguista. Tá. O meio de campo, Martínez do Palmeiras, Gerson do Flamengo, Arrascaeta do Flamengo e o Facundo Torres do Palmeiras. Ataque, Estevão do Palmeiras, Bruno Henrique do Flamengo. Então aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do Flamengo, é isso? É. 7-4. É 7-4. Do Palmeiras, então, só o Giai, o Martínez, o Facundo e o Você sabe Estevão. o que isso mostra, Flavinho? Que o forte do Palmeiras não é a individualidade, É o o coletivo. É como o Palmeiras consegue construir o jogo por meio do coletivo, das coisas encaixadas Só e vamos funcionando. corrigir ali, gente. É 7-5 pro Flamengo. Pro Flamengo, contando o tá? técnico, 7-5. 7-5 pro Flamengo, né? Desculpa, repete outra vez. Vamos lá, Rossi. Repete outra vez, Lojinha. Desculpa a redundância. Rossi. É licença poética. Giai, Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Aí já são 4 do Flamengo, tá? Vai. Martínez, Gerson, Arrascaeta e Facundo. Só 2 do Palmeiras aí, tá? Estevão e Bruno Henrique. Tá, então foram 7 jogadores do Flamengo. 7-4. 4 do Palmeiras. E aí escolhemos o técnico. Escolhemos o técnico do Palmeiras. Perfeito. Então dá 7-5, o Raíssa e o... É isso aí, torcedor do Palmeiras. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final do vídeo. Se inscreva, deixa aquele like. O like é muito importante para você aí que nos acompanha. Eu quero aqui deixar o meu muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui diariamente. Muito grato a cada um de vocês aí que estão sempre nos acompanhando, aqueles que estão aqui diariamente, vocês que deixam o like, se inscreveram aí no nosso canal. Muito obrigado. Vamos estar aqui todos os dias trazendo informação do Palmeiras, também do mercado da bola. O Palmeiras que ontem, né, teve essa vitória grandiosa em cima do Ceará, avançou aí às oitavas de final da Copa do Brasil. Uma noite espetacular para o Estevão que está se despedindo do Palmeiras. O moleque joga demais. Vamos para essa informação aqui, pessoal, do Felipe Anderson, que tem edema na coxa e vai desfalcar aí o Palmeiras contra o Flamengo, jogo aí pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem novidades aí nesta sexta-feira sobre o quadro médico aí do atacante Felipe Anderson. De acordo com o Verdão, o camisa 7 passou por exames e apesar de não ter tido aí diagnosticada nenhuma lesão, teve constatado aí um edema na coxa direita. Em função disso, o Felipe Anderson cumpriu o cronograma interno na academia de futebol durante a representação do elenco. A tendência é que o jogador seja desfalque aí no duelo deste domingo contra o Flamengo. Felipe Anderson sentiu a coxa direita ainda no primeiro tempo da vitória por 3-0 sobre o Ceará, nesta última quinta-feira pela volta aí da terceira fase da Copa do Brasil. O atleta até tentou permanecer no jogo, mas não conseguiu e saiu aos 11 minutos para a entrada de Mike. O meio-atacante sofreu com problemas físicos no início desta temporada, com lesão na coxa esquerda e pubalgia. Ele chegou a ser desfalque por pouco mais de um mês. Quando voltou a ficar à disposição de Abel Ferreira, apresentou bom desempenho e ganhou vaga aí entre os titulares. Na atual temporada, Felipe Anderson disputou 18 jogos, sendo 10 como titular e contribuiu aí com uma assistência. Para a partida aí contra o Flamengo, o treinador português Abel Ferreira deve ter a ausência aí de Felipe, assim como a do Bruno Rodrigues, que está em transição física, e de Richard Rios, suspenso aí por acúmulo de cartão amarelo. Já o Rafael Veiga e o Alan, que desfalcaram o Verdão contra o Ceará, treinaram aí normalmente e devem ser reforços. Com a provável ausência de Felipe Anderson, o Palmeiras volta a campo neste domingo, quando encara o Flamengo. A bola rola às 16 horas lá no Allianz Parque, pela 10ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Palmeiras busca aí se distanciar do Flamengo. Se ganhar,
vai abrir 7 pontos aí e chega forte aí para a disputa do Mundial de Clubes. Torcedor do Palmeiras, é isso aí. Aliás, vou falar aqui os próximos jogos do Palmeiras. Palmeiras dia 25/5, lá em Brasília, contra o Flamengo. No dia 28/5, Conmebol Libertadores com o Sport de Cristal. E dia 1/6 contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. É isso aí, galera. Tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo, galera.